Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Ternurarte no YouTube. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês o passo a passo dessa linda ursinha, a ursinha Moranguinho. Então eu espero que vocês gostem de mais esse tutorial aqui no canal Ternurarte. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, é só clicar aqui no botãozinho inscrever-se e assinar e ativar o sininho, clicar no sininho para receber notificações cada vez que eu lançar um vídeo aqui no canal. Deixe o seu like também, compartilhe esse vídeo que vai ajudar muito aqui no crescimento do canal. A ursinha ficou com 25 centímetros. Eu gostei muito dessa ursinha, ela ficou linda. E vocês podem também, se quiserem mudar a cor, eu fiz o vestidinho rosa, mas vocês podem fazer vermelho, colocar esse detalhezinho do morango ou não. Então eu vou mostrar para vocês todos os detalhes. Vou deixar também aqui na descrição desse vídeo a lista dos materiais e o código das cores que eu utilizei. Eu utilizei a linha amigurumi, agulha número 2,5, mas vou deixar toda a lista aqui na descrição desse vídeo. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de outros ursinhos que eu fiz aqui. Fiz o ursinho Joca, fiz a ursinha Joyce, vou deixar aqui na descrição o link, caso vocês queiram fazer também, tá bom? Então, eu utilizei um pacote de cada cor e ainda sobrou. Olha, a linha que eu utilizei mais foi a linha do corpo. Vejam, eu abri o pacote e ainda sobrou essa quantidade aqui. Então, pessoal, esse vídeo será dividido em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos fazer todo o corpinho da ursinha Moranguinho. E na segunda parte, vamos fazer a roupinha e o chapéuzinho. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link com o vídeo da segunda parte, tá bom? Então, assim que você terminar essa primeira parte, lá no final já vai aparecer o link para o segundo vídeo, ou então você vê aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos começar fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos dentro desse anel. Então, fazemos um anel mágico e vamos colocar 6 pontos baixos dentro do anel. Puxamos o fio para fechar o anel e na segunda volta nós vamos fazer 6 aumentos, ou seja, vamos fazer em cada ponto que fizemos dentro do anel mágico, vamos fazer um aumento, vamos fazer 2 pontos dentro de cada ponto. Então, vamos ficar com 12 pontos ao final dessa segunda volta. Na terceira volta, nós vamos fazer uma sequência de um ponto e um aumento. Eu vou utilizar aqui esse pedacinho de linha que sobrou do anel mágico, mas você pode utilizar um marcador de carreira se achar melhor. Então, nós vamos fazer um ponto e um aumento por 6 vezes, uma sequência. Você faz um ponto, no próximo ponto um aumento, no próximo um ponto, no próximo um aumento. Então, vamos repetir essa sequência de um ponto e um aumento por 6 vezes. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei, pessoal, a terceira volta com um ponto e um aumento. Agora, vamos fazer a quarta volta com 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 24 pontos. Vamos fazer... Eu vou terminar aqui a sequência e volto com vocês. Terminei. Então, vou fazer o seguinte, eu vou puxar aqui essa linha que estamos utilizando como marcador de carreira. Lembrando que você pode utilizar um marcador de pontos. Então, agora vamos fazer nessa quinta carreira uma sequência de 3 pontos e um aumento. Vamos fazer uma sequência de 3 pontos e um aumento por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 30 pontos ao final dessa volta. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, agora nós vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto, sem aumentos. Vamos fazer da sexta à nona volta, voltas com 30 pontos cada volta.
São 4 voltas com um ponto em cada ponto. Então, eu vou fazer aqui, vou terminar e volto com vocês. Terminei as 4 voltas com um ponto em cada ponto. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma sequência de um ponto e uma diminuição por 6 vezes. Então, nós vamos fazer um ponto, no próximo ponto, uma diminuição. Um ponto, no próximo ponto, uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Assim que terminarmos, fazemos mais 12 pontos baixos seguidos e vamos chegar ao final dessa volta. Fazendo essas 6 diminuições, essa sequência de um ponto e uma diminuição por 6 vezes, mais 12 pontos, vamos ficar com um total de 24 pontos ao final dessa volta. Então, você vai fazer um ponto e uma diminuição por 6 vezes e 12 pontos até completar o final da volta, 12 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Terminei essa volta. Agora, vamos fazer a próxima volta com uma sequência de um ponto e uma diminuição por 4 vezes. Um ponto e uma diminuição por 4 vezes. E depois 12 pontos baixos. Um ponto e uma diminuição por 4 vezes, e aí fazemos mais 12 pontos até o final da volta. Terminei essa volta. Agora, vamos fazer uma sequência de um ponto e uma diminuição por 2 vezes. Um ponto e uma diminuição, um ponto e uma diminuição. Depois, fazemos mais 12 pontos baixos até chegarmos ao final da volta. E assim formamos o pezinho. Agora, vamos começar a subir a perna. Para subirmos a perna, nós vamos fazer, ó, eu aproximei aqui a linha, né, que eu estou utilizando, vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto, cada volta, sem aumentos e sem diminuições. Vamos fazer da 13ª à 21ª volta, um ponto em cada ponto. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Então, pessoal, terminei aqui. Agora, nós vamos fazer nessa última volta da perna uma sequência de um ponto e uma diminuição por 6 vezes. Um ponto e uma diminuição. Você vai cortar a linha e deixar um pedaço para costurar essa perna no corpo. Vou arrematar aqui. Você vai fazer a outra perna com essa mesma receita. Coloca um pouco de enchimento. Não precisa colocar muito enchimento até a borda. Vamos deixar um espacinho assim de mais ou menos umas 2 carreiras para costurar essa perninha na alcinha. Então, você coloca um enchimento, corta a linha deixando um pedaço para costurar e faz a outra perna com a mesma receita. Agora, vamos iniciar o corpo. Vamos começar fazendo novamente um anel mágico. Vamos reservar aquelas 2 pernas e agora vamos iniciar o corpo fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos dentro do anel. Então, vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos dentro do anel. Na segunda volta, vamos fazer 6 aumentos. Um aumento em cada ponto que fizemos dentro do anel. Vamos fazer 2 pontos dentro do mesmo ponto. Essa é a segunda volta. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Na terceira volta, vamos fazer uma sequência de um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 18 pontos. Aí, eu vou terminar aqui essa volta e volto com vocês. Terminei a volta com um ponto e um aumento. Agora, vamos fazer 2 pontos e um aumento, uma sequência de 2 pontos e um aumento por 6 vezes.
Vamos ficar com um total de 24 pontos. 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Eu vou fazer aqui a minha volta com 2 pontos e um aumento. Terminei, agora vamos fazer a próxima volta com 3 pontos e um aumento por 6 vezes. Então, a sequência de aumentos, ela permanece seguindo a ordem crescente. Agora, estamos fazendo 6 pontos e um aumento, vamos ficar com 30 pontos. Vou terminar aqui essa volta. A próxima volta com os aumentos, 4 pontos e um aumento por 6 vezes. Então, pessoal, vamos seguir essa sequência. Eu vou deixar aqui a legenda, porque a gente não precisa fazer cada volta, né? Vou deixar aqui a legenda, vocês vão fazer até 8 pontos e um aumento por 6 vezes. Vocês vão continuar essa sequência, fazendo cada volta com essa sequência de aumentos que eu tô deixando aqui na legenda. Vamos terminar com 8 pontos e um aumento, com um total de 60 pontos. Então, você vai pausar aqui o vídeo, fazer e volta aqui. Eu terminei a minha sequência de aumentos. A última volta com 8 pontos e um aumento ficou com 60 pontos. Então, agora nós vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto, sem aumentos. Terminei, pessoal, aqui a volta, né? Agora, vamos fazer uma volta com diminuições. Vamos fazer uma volta com 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes. 8 pontos, vamos fazer essa sequência, né? Então, nós fazemos 8 pontos baixos, uma diminuição. 8 pontos baixos, uma diminuição. Até chegarmos aqui ao final da volta. São 6 diminuições. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Na próxima volta, nós vamos fazer uma sequência de 7 pontos e uma diminuição. Vamos ficar com 48 pontos ao final dessa volta. Então, vamos fazer novamente 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos chegar no final da volta com 48 pontos. Agora, nós vamos fazer 2 voltas com um ponto em cada ponto, sem diminuições, sem aumentos. 2 voltas com 48 pontos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Terminei as 2 voltas com 48 pontos. Vamos fazer agora uma volta com 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes. 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes, nós vamos ficar com um total de 42 pontos ao final dessa volta. Vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei a volta com 6 pontos e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto. Uma volta com um ponto em cada ponto, sem diminuições. Uma volta com 42 pontos. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Na próxima volta, nós vamos fazer uma sequência de 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos ficar com 36 pontos. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira com um ponto em cada ponto. Uma carreira com 36 pontos, sem diminuições. Na carreira 29, nós vamos novamente fazer uma volta com um ponto em cada ponto, uma volta com 36 pontos.
Vamos fazer a próxima volta com a sequência de 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 30 pontos. Agora, vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto. Uma volta com 30 pontos. Uma volta com um ponto em cada ponto. E aí, agora vamos fazer mais uma sequência de diminuição, 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 24 pontos. Essa é a última volta de diminuições do corpo, 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vou terminar aqui. Agora, nós vamos fazer uma volta com 24 pontos baixíssimos. Nós inserimos a agulha, puxamos. Inserimos a agulha por dentro do ponto e puxamos por dentro da argola. Inserimos por dentro do ponto e puxamos por dentro da argola. Vamos fazer 24 pontos baixíssimos. Agora, nós vamos iniciar a cabeça. A partir desse momento, nós vamos começar a cabeça. E aí, a primeira volta da cabeça... No caso, a segunda volta, né? Porque a primeira volta da cabeça já pode ser considerada aquela volta dos pontos baixíssimos. A segunda volta da cabeça, nós vamos fazer um ponto em cada ponto. Vamos fazer 24 pontos. Um ponto em cada ponto. Pegando, vamos inserir a agulha dentro daquele ponto baixíssimo que fizemos e passar por dentro de todas as argolinhas. Vamos fazer 24 pontos, um ponto em cada ponto. Agora, nós vamos fazer uma volta com 24 aumentos. Em cada ponto, nós vamos fazer um aumento, ou seja, nós tínhamos 24 pontos, vamos fazer 2 pontos dentro de cada ponto, vamos ficar com um total de 48 pontos. Eu vou fazer aqui os 24 aumentos, já volto com vocês. Terminei, pessoal, aqui, ó, os 24 aumentos, ficamos com 48 pontos. Agora, vamos fazer uma volta com 48 pontos. Uma volta com um ponto em cada ponto, sem aumentos. Vamos fazer um ponto em cada ponto, vamos ficar com um total de 48 pontos. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Na próxima volta, nós vamos fazer 7 pontos e um aumento, uma sequência de aumentos. Vamos ficar com 54 pontos. Vamos fazer 7 pontos e um aumento por 6 vezes. Vamos ficar com 54 pontos. Então, você faz aí e volta aqui. Terminei essa volta com 7 pontos e um aumento. Agora, nós vamos fazer uma volta com 8 pontos e um aumento. Vamos ficar com 60 pontos. Vamos ficar com a mesma quantidade de pontos do corpo, quando fizemos aquela base do corpo, né? Então, essa cabeça também vai terminar com 8 pontos e um aumento, vai terminar com 60 pontos. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Terminei aqui essa sequência de 8 pontos e um aumento, estamos com 60 pontos. Agora, nós vamos fazer, vamos subir a cabeça. Nós vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto. Vamos fazer voltas com 60 pontos. Vamos fazer da 7ª à 18ª volta com um ponto em cada ponto. Vamos subir a cabeça. Então, você vai fazendo aí, vai pegando a linha que estamos utilizando como marcador, vai marcando, vai mudando ela e vai subindo a cabeça. Olha, vejam como ficou. Eu terminei aqui, você vai pausar o vídeo e fazer a sua, né? Eu já adiantei aqui, terminei essa sequência de aumentos. De aumentos não, de um ponto em cada ponto e ficamos assim. Agora, nós vamos fazer, pessoal... antes de darmos continuidade, nós subimos a cabeça. Antes de darmos continuidade, nós vamos fazer o focinho, colocar os olhos, bordar os olhos. Vamos já adiantar aqui, enquanto a cabeça está aberta ainda, vamos fazer essa parte porque facilita o nosso trabalho. Então, agora com a linha branca, nós vamos fazer o focinho.
Para fazer o focinho, você vai começar novamente com o anel mágico. Eu vou deixar aqui a sequência para vocês, que é da mesma forma, né? Aquela mesma forma, um anel mágico com 6 pontos baixos, puxa a linha, fecha o anel, aí na segunda volta faz 6 aumentos, na terceira volta uma sequência com um ponto e um aumento por 6 vezes, na quarta volta 2 pontos e um aumento por 6 vezes, ficando com 24 pontos. Aí depois, quando terminarmos essa quarta volta com 2 pontos e um aumento por 6 vezes, nós vamos fazer 2 voltas com um ponto em cada ponto. Vamos fazer 2 voltas com um ponto em cada ponto. E vamos ficar com um total de 24 pontos em cada volta, né? Aí assim vamos terminar essa parte do focinho. Então, terminamos de fazer o focinho. Vocês também terminaram de fazer o de vocês. Vamos cortar essa linha e deixar um pedaço de linha para costurar esse focinho na cabeça, ó. Deixei um pedaço aqui mais ou menos uns 30 centímetros. Agora, com a agulha de tapeceiro e a linha marrom, nós vamos bordar o focinho. Nós vamos fazer o seguinte, eu contei aqui 3 carreiras. Entre a terceira e a quarta carreira, você vai posicionar e vai medir direitinho. Porque o focinho, ele fica bem no meio, né? Ele fica... Você vai posicionar aí bem direitinho. Eu só contei assim, começando aqui entre a terceira e a quarta carreira. Aí você vai inserir a linha, vai deixar um pedaço de linha atrás, que é para amarrarmos depois essa linha. E aí você vai fazer como se fosse um triângulo. Você vai fazer como se fosse um triângulo. Acompanhe aqui comigo como foi que eu bordei esse focinho. Não esqueça de deixar aqui um pedacinho de linha atrás, que é para a parte de baixo do triângulo ficou bem no meio, ó, onde fizemos o anel mágico. Tá vendo? Então, ficou mais ou menos umas 3 voltas acima desse anel mágico. Não, umas 2 voltas, né? Mas aí você pode bordar o focinho de acordo com o seu critério. Se quiser maior, se quiser menor, se tiver o focinho, aquele focinho com travas de segurança, você não precisa bordar, é só colocar o focinho. Então, fica a sua preferência. Agora, nós só vamos preencher esse focinho, dando como se fosse um bordado mesmo. Acompanhe aqui comigo como foi que eu fiz. Agora, vamos costurar o focinho na cabeça. Não precisa colocar o enchimento agora. Nós vamos posicionar bem, ó. Eu vou contar aqui, a partir do pescoço aqui, ó. Uma, duas, três. 3 voltas acima do pescoço. E aí, vamos começar a costurar. Essa parte é no olhômetro mesmo. Ó, vocês lembram, né, que eu amarrei bem aqui a linha marrom. É no olhômetro. Você vai posicionar e vai costurando e vai observando. Segura bem para ele não sair do lugar, para não ficar torto. Se ficar torto, você tem que desmanchar e começar de novo. Aí nós inserimos a agulha aqui embaixo, bem embaixo, que é para não aparecer. E aí vamos pegar na alcinha de fora do ponto. Nós vamos costurando, pegando na alcinha de fora, desse último ponto do focinho, da carreira do focinho. Ó, pegamos na alcinha de fora do ponto. E inserimos a agulha na cabeça bem embaixo de onde vai ficar o focinho, que é para não aparecer essa linha branca da costura.
E aí nós vamos costurando. Quando tiver quase chegando no final, a gente vai colocar o enchimento. Observe bem, segure para ele não sair do lugar, para não ficar torto. Ó, já cheguei aqui, ó, já dei a volta, tô quase terminando, então agora eu vou colocar o enchimento. E aí vou continuar costurando até encontrar ali onde começamos. Vamos arrematar a linha e esconder por dentro. Então, percebam que para costurar o focinho antes de com a cabeça ainda aberta fica bem melhor. Até para posicionarmos, para segurarmos, ó. Eu estou segurando aqui esse focinho com a mão dentro da cabeça da alcinha. E aí você vai lembrando que quando chegar naquela parte de cima, tem que ficar bem retinho. Você vai seguir a linha da carreira para ele ficar bem retinho, porque quando a gente colocar os olhos, ele precisa ficar bem retinho lá. Agora nós arrematamos lá, vamos fazer mais um arremate aqui. E aí terminei de fazer essa parte da costura. Agora vamos colocar os olhos. Eu contei aqui 5 carreiras de cima para baixo, mas vou colocar o olho bem naquela última carreira, onde costuramos o focinho. Bem na linha do focinho, vou colocar esse olhinho. Pulando mais ou menos assim, um ponto. A distância do olhinho para o focinho é mais ou menos um ponto. Ó, coloquei o outro também. Lembrando que a posição dos olhos também você pode colocar de acordo com o seu critério. Agora vamos fazer um bordado, pessoal. Eu não coloquei a trava ainda, não coloque a trava do olho. Primeiro a gente vai fazer esse bordado. Eu inseri a agulha aqui na parte de cima do olho, no cantinho direito do olho. E bem no meio, na parte de baixo. Agora eu vou fazer do outro lado também, ó, bem no cantinho do olho, ali em cima. Não é no meio, é mais na parte de cima. E aqui é no meio. Então, você vai fazendo aqui o bordado, vai ajustando, né? A linha tá solta atrás. E aí, você vai fazer da mesma forma do outro lado. Você vai entrar com a linha na parte de cima e depois vir aqui embaixo. Ó, eu já puxei aqui, ela já entrou, mas é só ajustar aqui de novo, enquanto a linha está solta, né? Aí, nós vamos fazer essa parte com a linha branca. E aí, nós vamos... Eu vou colocar aqui, vou ajeitar agora desse outro lado para ficar igual, de um lado e do outro. Aí, depois é só... Você vai amarrar essa linha por dentro. Agora, cuidado quando for amarrar para não puxar a linha. Você vai amarrando bem de leve e vai verificando. Porque ainda não colocamos as travas, então essa linha branca pode sair do lugar. Você vai amarrando bem de leve a linha por dentro. Vai amarrando e vai observando, não puxa para ela não entrar. Ó, já amarrei aqui. Agora para bordar aqui, eu estou utilizando a linha Anne para bordar uma linha mais fina. Pode ser até Cleia, Anne, uma linhazinha de bordar, porque com a linha amigurumi fica grosso. Aí vou inserir aqui a linha, deixar um pedacinho dentro para costurar. Seria aqui bem no cantinho, como vocês podem ver. Para bordar o olho, eu vou aproveitar esse vídeo da alcinha Joyce, porque é da mesma forma. Então, eu bordei o olhinho da mesma forma e vou mostrar aqui para vocês como eu fiz, utilizando o vídeo da alcinha Joyce.
Para colocar as travas, eu começo entrando com a parte larga. Eu entro com a parte mais larga e aperto bem, assim o olho fica bem enterrado. E aí terminamos o bordado. Agora nós vamos dar continuidade às diminuições. Terminamos o focinho, o bordado, agora vamos começar as diminuições. As diminuições da cabeça. Vamos fazer a sequência de diminuições. Vocês lembram que a gente começou com 8 pontos e um aumento, né? A gente parou com 8 pontos e um aumento na cabeça. Agora nós vamos fazer essa sequência de diminuições. A primeira carreira com diminuições, nós vamos fazer 8 pontos e uma diminuição. 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes. 8 pontos e uma diminuição. Vamos ficar com um total de 54 pontos. E vamos seguir a sequência completa. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes. 7 pontos e uma diminuição. E na próxima carreira, vamos fazer 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Então, nós vamos seguir essa sequência completa. Vou deixar aqui a legenda para vocês fazerem a de vocês. Depois 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Você vai dar pausa aqui no vídeo, vai fazer toda a sequência de diminuições. Quando terminarmos um ponto e uma diminuição, você volta aqui para a gente fazer o arremate. Então, você vai fazer o seguinte, ó, terminei aqui. Após terminarmos a sequência de diminuições, você vai cortar a linha, arrematar e deixar um pedacinho de linha. Vamos colocar na agulha de tapeceiro essa linha e nós vamos fazer um zigue-zague. Entra num ponto, sai no outro. Entra num ponto, sai no outro. Vamos fazer isso nos 12 pontos e depois puxamos essa linha para fechar. Vamos puxar a linha e fechar a cabeça. Agora vamos arrematar de novo e vamos esconder essa linha por dentro. Assim a cabeça fica bem fechadinha, fica bem redondinha. Terminamos essa parte do corpo e a cabeça, agora nós vamos fazer os braços. Para fazer os braços com a linha cor de pele, nós vamos fazer aquela mesma sequência de 6 pontos baixos dentro do anel mágico na primeira volta. 6 pontos baixos dentro do anel mágico, puxamos o anel e na segunda volta vamos fazer 6 aumentos. Um aumento em cada ponto que fizemos dentro do anel mágico, vamos ficar com 12 pontos. Na terceira volta, vamos fazer um ponto e um aumento, uma sequência de um ponto e um aumento por 6 vezes, vamos ficar com 18 pontos. Um ponto e um aumento por 6 vezes. Na quarta carreira, vamos fazer uma sequência de 2 pontos e um aumento por 6 vezes, vamos ficar com 24 pontos. 2 pontos e um aumento por 6 vezes. E agora, nós vamos subir o braço, a mãozinha, no caso. Vamos subir fazendo 3 carreiras com um ponto em cada ponto. 3 carreiras com 24 pontos. Terminei aqui as 3 carreiras, agora vamos fazer uma sequência de diminuições. É a 8ª carreira, vamos fazer 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos fazer essa sequência, 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes, vamos ficar com 18 pontos. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Na próxima carreira, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 diminuições seguidas. Então, vamos fazer 3 diminuições seguidas. E aí, quando terminarmos de fazer essas 3 diminuições, nós vamos fazer 12 pontos baixos. Até chegarmos ao final da volta. Agora, nós vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto, voltas com 15 pontos cada volta, para subirmos o braço.
Da 10ª à 19ª volta, vamos fazer um ponto em cada ponto. Eu vou terminar aqui, vocês vão pausar o vídeo, fazer aí o braço de vocês, vão terminar aqui e já volto. Então, terminei aqui o bracinho. Agora, na última volta do braço, nós vamos fazer uma sequência de um ponto e uma diminuição por 5 vezes. Um ponto e uma diminuição, um ponto e uma diminuição por 5 vezes. Nós vamos ficar com um total de 10 pontos ao final dessa volta. Eu vou terminar aqui e continuamos depois. Agora, vamos fazer as orelhas. Vou deixar aqui novamente a receita para vocês pausarem o vídeo e fazer a orelhinha de vocês. Fazer as duas orelhas com a mesma receita. Vou deixar a legenda porque vocês já fizeram várias vezes essa sequência, né? Então, eu vou deixar aqui a legenda para vocês fazerem aqui a orelhinha de vocês. E aí, depois que vocês fizerem, a gente vai costurar essa orelhinha daquele mesmo jeito que a gente costurou o focinho, só que nós vamos dar a volta, vamos contornar a orelha. Você vai fechar aqui, ó, ela fica assim, ela dá uma voltinha. Ela não fica totalmente reta, você vai dar uma dobradinha assim nela. Vamos colocar um alfinete para escolher a posição que ela vai ficar. Então, você vai, antes de costurar, você vai posicionar bem onde você quer que fique a orelhinha. Já vamos colocar o outro alfinete na outra para a gente se basear melhor. Então, você vai escolher aqui onde você quer. Então, ó, a partir daqui do centro, onde fechamos a cabeça, eu vou contar 5 carreiras. E essa outra pontinha vai ficar aqui bem na direção do olho. Agora, nós podemos começar a costurar. Vamos costurar daquela mesma forma, pegando na cabeça e pegando na alcinha de fora do ponto da orelha. Lembrando que ela vai ficar assim um pouco dobradinha. Ela não vai ficar bem reta. Nós pegamos aqui na cabeça, bem embaixo da orelha para não aparecer. E vamos pegando na alcinha de fora desse ponto da orelha. Vamos dar a volta em toda a orelha. Vamos começar aqui, vamos dar a volta e voltamos até chegarmos aqui novamente para arrematar a linha. E aí, você vai verificando a posição para a orelha não sair do lugar. E vai costurando dessa mesma forma que costuramos o focinho. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. E depois é só arrematar. Vamos arrematar e vamos arrematar bem aqui e vamos esconder essa linha e vamos costurar do outro lado, ó. Como vocês podem perceber, a costura fica bem discreta. A orelha fica um pouco dobradinha. E aí, a gente vai costurar a outra. Lembrando de contar aqui, ó. 5 voltas de um lado e 5 do outro, para ficar da mesma posição. E a partezinha da orelha de baixo fica rente ao olho. E aí, ó, costurei a outra aqui da mesma forma, como vocês podem ver. Agora, nós vamos costurar os braços. O bracinho a gente vai costurar pegando, vou contar aqui a partir da carreira do pescoço. Nós vamos costurar aqui, ó. Vou contar 2 voltas e vamos costurar o braço na terceira volta do pescoço para baixo. E aí, a gente vai inserindo a agulha no corpo e fechando aqui o braço, ó. À medida que vai costurando, vai fechando aqui o braço, que ele é aberto, vai pegando nos 2 pontos, unindo um ponto com o outro e fechando o braço e costurando. Aí, é só seguir aqui a costura dos braços,
Da mesma forma, você vai costurar o outro. Acompanhe aqui comigo como foi que eu fiz essa costura dos braços. Agora, nós vamos costurar a perna, que é um momento assim bem delicado. Você vai ter que posicionar bem, porque a perna ela tem que ficar na posição tanto sentada como em pé. Então, você vai posicionar bem aqui a perninha. Você vai, antes de começar a costurar, você senta ela, deixa a perna estirada, deixa a perna em pé. Aí você vai ver a posição direitinho e vai costurar assim, ó, ela dobrada. Você vai dobrar ela como se estivesse sentada e vai pegar aqui da mesma forma que costuramos os braços, nós vamos passar a agulha por dentro dos dois pontos, fechando a perna e costurando ao mesmo tempo. Só que você vai, antes de começar a costurar, não esqueça de posicionar bem, tanto ela sentada como em pé, para costurar bem direitinho as pernas. Você pode tomar por base também o anel mágico, né? Onde começamos, que é o centro aqui da perna, ó, como fica. Só a gente dobra a perna, costura por trás e aí é só arrematar agora. Aí você vai ver como ela ficou, tanto em pé como sentada. Agora, quando for costurar a outra perna, aí tem que costurar na mesma posição, tem que observar bem para costurar na mesma. E aí você vai costurar ela dobradinha, assim, como se ela estivesse sentada, quando você for costurar. Agora eu vou arrematar. Nós costuramos só nessa parte aqui de trás mesmo. Eu vou arrematar essa linha e vamos costurar a outra. Vamos esconder a linha por dentro do corpo. E aí, vamos costurar a outra perna, dessa mesma forma. Vamos costurar ela como se estivesse sentada, ó. Vamos ver aqui a posição direitinho. Você vai medir, vai colocar ela sentada, vai colocar ela em pé, até ficar certinho e costurar. Então, pessoal, nós terminamos a primeira parte, porque esse vídeo será dividido em duas partes. Esse tutorial ele é bem grande, então fica difícil colocar em um vídeo só. Então, você vai acessar a segunda parte, que vai aparecer logo aqui o link, ou então você vai na descrição desse vídeo, o link da segunda parte também vai estar lá. Eu espero que vocês já estejam gostando, que vocês possam acessar a segunda parte e terminar a alcinha moranguinho. Então, vamos lá para a segunda parte. Fiquem com Deus e até o próximo tutorial.